Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, Iniciamos este tríodo pascal que nos coloca no centro da nossa fé, a celebração da paixão redentora de Jesus, a sua entrega pela salvação dos homens e a sua ressurreição, que torna novas todas as coisas e nos agrega precisamente à vida divina. Começamos nesta tarde, noite de Quinta-feira Santa, procurando envolver-nos com Jesus ou deixarmos-nos envolver por Ele no mistério da Eucaristia, no qual Ele faz com que o seu corpo e o seu sangue fiquem presentes ao longo da história da Igreja, através das espécies do pão e do vinho. Teremos a oportunidade também, se não de o visualizar, pelo menos de escutar a narração do lava-pés, em que Jesus nos mostra que o mistério da Eucaristia é também mistério da caridade. Começa precisamente nesse aproximarmos-nos deste grande mistério da nossa fé, para que depois contemplemos esse mistério no serviço aos irmãos. A Eucaristia, ou a missa, se quisermos, leva-nos à missão. A fé leva-nos à prática do bem. A proximidade a Jesus leva-nos a construir e constituir fraternidade. Deixamos-nos envolver pela graça do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Senhor nosso Deus, que nos reuniste para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício da nova e eterna aliança, fazei que recebamos, neste sagrado banquete do seu amor, a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão da terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro dos meses, fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho, de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comeram. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos desses homens até os animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue passarei adiante. E não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Nesse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-los-ei de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que eu estou a fazer não podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Então, nesta tarde, noite, nós evocamos precisamente a ceia do Senhor, conhecida como a última ceia,
e como refere, por exemplo, o nosso Bispo, se quisermos, é a primeira das ceias já da Igreja, portanto, dando início, ou pelo menos preparando o início da Igreja. Tudo que hoje vamos escutando nos fala deste banquete, deste pão que nos é dado, desta partilha a que somos convidados, deste sangue que é derramado. Remete-nos para o oferecimento que vai até à cruz, pelo qual Jesus dá a sua vida por inteiro, até à última gota de sangue por nós. Mas o cenário é este, é o cenário da ceia, de uma refeição. Hoje, não com tanta saliência, o gesto do lava-pés, mas com mais saliência a última ceia, a presença dos apóstolos junto de Jesus e de Jesus com os seus apóstolos. Também nós temos aqui os nossos apóstolos mais pequenos e que de algum modo simbolizam aqueles que estavam à volta de Jesus. Para um judeu, e ainda é mais ou menos para nós também, sentar-se com alguém à mesa, isso significa familiaridade, significa amizade, fraternidade. Não nos sentamos à mesa com os nossos inimigos. Não partilhamos a refeição com os nossos inimigos. Partilhamos a refeição com a nossa família e com os nossos amigos. E assim, na última ceia, Jesus significa precisamente isto é, Ele veio para nos assumir como família, para nos assumir como irmãos, para nos convidar para o seu banquete. E mais, torna-se Ele próprio banquete, torna-se Ele pão dividido. Quando nós partilhamos o pão, faz com que nós nos sintamos irmãos, nos sintamos próximos. É na partilha nós chamamos os outros, convocamos os outros para a festa. Convocamos os outros para estar em comunhão connosco, para se alegrarem connosco, para festejarem connosco. O pão partilhado une, faz família, faz comunhão. E Jesus faz esse pão precisamente para ser partilha. O contrário gera divisão e às vezes gera contenda e gera conflito. Quando nós guardamos o pão para nós afastamos os outros. Há uns tempos atrás, há uns anos, para aqueles que somos mais velhos ou para aqueles que somos menos novos, quando as pessoas se juntavam para cavar, arrancar batatas, cavar a terra, estroar a terra, e que se juntavam, aquilo que depois fazia com que as pessoas ainda estivessem mais próximas, além do trabalho, era a refeição comum. Comiam do mesmo prato, comiam, digamos assim, do que houvesse e partiam por todos, o pão, o arroz, a massa, a carne, as batatas, o que fosse. E quando alguém passava, era precisamente, olha, venha daí, é servido. Pronto, se calhar havia alguns que achavam que já era pouco para os que estavam a trabalhar e já não aceitavam. Mas se calhar havia alguns que aceitavam, precisamente porque o pão traz a comunhão, aproxima-nos, achega-nos uns aos outros. Como que nos juntamos à volta da mesma lareira, da mesma fogueira. Estamos mais próximos, porque partimos o pão. Se nós o guardamos para nós, se nós o escondemos, então nós tendemos a afastar-nos, tendemos a criar muros, distanciamentos, porque queiramos ou não, quando nós convidamos alguém para partilhar o pão, para uma bica, para um café, para um copo, para um lanche, para uma bucha, para um almoço, para um jantar, para uma ceia, que é para aprofundarmos ainda mais os laços de amizade que nos unem, ou então para fortalecermos mais os laços familiares que nos caracterizam. E é aqui que Jesus se coloca uma vez mais como parte da família. Não é o estranho, não é o extraterrestre que não coma, que não bebe, não. É alguém como nós, quis assumir a nossa carne, quis assumir o nosso sangue, a nossa vida. É carne da nossa carne, é osso dos nossos ossos. É um de nós, veio para estar ao lado de nós, veio para caminhar connosco, para depois nos inserir na sua vida divina. E, portanto, este é o gesto da partilha. E Jesus
pensando não apenas naqueles discípulos, mas nos deste tempo, então institui este memorial, que não é do passado, não ficou lá atrás. A Eucaristia é hoje, é agora que a celebramos. Claro que por ação do Espírito Santo, que torna Cristo presente e que nos torna presentes a Jesus Cristo e que faz com que Ele seja do nosso tempo e seja nosso contemporâneo. Mas, precisamente nesse gesto do pão e do vinho, Jesus deixou não apenas um símbolo, mas efetivamente a sua presença. E Jesus não está fisicamente presente no meio de nós, mas torna-se presente realmente. Pelo mistério, é certo, mas nas espécies do pão e do vinho, professamos nós, a partir da consagração, já não é o pão e o vinho, é Cristo que está. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, entregue por vós. Fazei-o em memória de mim. Sempre que eu vou reunir-vos e o fizeres, aí estarei no meio de vós. Não ontem, é hoje. Se fosse ontem, então não teria sentido nós juntarmos para celebrar a Eucaristia, para fazer memória, para tornar presente Cristo que vive no meio de nós. Depois o outro gesto é o do lava-pés. Hoje não os lavamos, é certo, ou melhor, lavamos em casa, não agora na Eucaristia, nesta celebração, mas é o gesto do escravo e do servo. E Jesus vai nos dizendo que não é possível que a nossa fé nos isole, não é possível que a nossa fé crie muros, que nos afaste dos outros, que nos torne indiferentes ao sofrimento dos outros ou às necessidades dos outros. Isso mostra-lo de uma forma clara. A última ceia, a instituição da Eucaristia, mas depois o serviço. Quem é que lava os pés? Não é o Senhor que lava os pés aos seus criados. O criado, o servo, é que lava os pés ao seu Senhor. E, portanto, tira a roupa, se calhar, ou melhor, não anda com roupas de domingo, anda com roupas de serviço, de trabalho. Então é isso que Jesus Cristo faz. Em vez de nos pregar um sermão, Jesus faz um gesto, lava os pés aos seus discípulos. E vemos como Pedro, também em nosso nome, reage. Como é que é possível? Então, quer dizer, tu é que nos vais lavar os pés? Nem penses nisso. Passaste da cabeça? Não pode ser. Porque não é o Mestre e Senhor que lava os pés aos seus discípulos. Não, são servos, é que têm que lavar os pés. E vemos como Jesus persiste. Foi sempre assim. Ao longo da vida toda, Jesus sempre assumiu essa postura de servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. Quem quiser ser primeiro, seja o último e o servo de todos. E é isso que Jesus assume sem grandes palavras, com esse gesto. Tira o manto, veste uma toalha, põe uma toalha à cintura, como qualquer servo, como qualquer escravo, e lava os pés aos discípulos. E dizem alguns até que, digamos assim, é das coisas que mete às vezes até alguma repugnância, dizemos nós. E Jesus tem esse gesto, ou seja, para ele não conta qualquer tipo de repugnância em relação a ninguém, não. Aquilo que conta é a pessoa. A pessoa é o seu interior. Portanto, ele prostra-se diante dos discípulos para lhes lavar os pés. E depois no final diz, bom, vós vistes como eu fiz. Voltamos ao mesmo, não é um discurso, é um gesto, é uma atitude, é uma postura de vida. Viste como eu fiz? Então, fazei vós uns aos outros. Trata-se de agir ao jeito de Jesus. Voltamos à perspectiva da Eucaristia. Não é possível nós celebrarmos a Eucaristia se depois nós não celebrarmos a partilha, o serviço, o cuidado e a proximidade aos outros, porque foi sempre assim que Jesus fez. Aliás, a Eucaristia, disse, é o mistério da caridade. Porquê? Porque nos coloca próximos de Jesus. Faz com que o nosso coração bata ao ritmo do coração de Jesus. E se o nosso coração bate ao ritmo de Jesus, então nós teremos que agir da mesma forma. Isto é, temos que amar os que Jesus ama, servir os que Jesus ama,
cuidar dos que Jesus cuida. E isso vemos ao longo da vida toda, gastando-se por inteiro. Então, a Eucaristia, que nos faz bater o nosso coração ao ritmo do coração de Jesus, faz com que nós, como Jesus, também lavemos os pés uns aos outros. Isto é, que nós cuidemos, que nós sirvamos, que nós façamos tudo que está ao nosso alcance para que os outros sejam, para que os outros tenham vida e vida em abundância. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. E levemos a nossa súplica ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo com toda a confiança: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo António e seus presbíteros, para que vivam o sacerdócio como um serviço e se deem inteiramente aos seus irmãos, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, descubra o que quer dizer servir, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos cristãos divididos entre si, para que a memória da ceia de Jesus seja para eles um ardente apelo à unidade, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a Santa Unção e a Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus os leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos ao Senhor. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar no banquete eterno do vosso reino. Vosso sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por
Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, das mãos do sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a vossa vida. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está na Corações ao alto. o nosso coração. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dia e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte. Por Cristo nosso Senhor, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei-a e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam fé católica e apostólica. Lembrai-vos dos vossos servos e servas. De todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os céus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Xisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Nós vos oferecemos neste dia em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias. Livrai-nos da condenação eterna e contentai-nos entre os vossos eleitos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão,
Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e levantando os olhos ao céu. Para vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, abençoou, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e vinda do Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos deste, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue, alcancemos a plenitude das bênçãos e a graça do céu. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, Manuel do Céu e Maria da Conceição, Manuel Jesus Pereira e Irminha Alice Rebelo, Claudemiro Soeiro de Carvalho, Branca da Conceição Menezes e Lígia Maria Oliveira Bandeira, Ponciano Vaz Rodrigues e Ana da Purificação, que partiram antes de nós, marcados com sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhe, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a nós, pecadores, que esperamos a vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os santos, recebemos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por Cristo, nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais a vida. Os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E sentindo-nos filhos amados de Deus, discípulos de Jesus, rezemos cantando como Ele nos ensinou. Seja feita a vossa vontade, quer
Livrai-nos do mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vosso sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu sou. Corpo de Cristo. Amém.
Deus eterno e omnipotente, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do reino eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E nesta celebração, como habitualmente ou tradicionalmente, nós deslocamos o Santíssimo para um altar lateral, neste caso, para ficar também sob reserva e, naturalmente, durante o dia, aqueles que queiram ir passando, pelo menos a partir das 10, a igreja estará aberta, portanto, durante o dia para a adoração do Santíssimo, se assim o entenderem, desta forma não exposto, mas em reserva. Depois, amanhã, mais ou menos à mesma hora de hoje, 20h30, cá nos encontraremos, também com os apóstolos, com os acólitos, com a Assembleia, com o coro, portanto, uns e outros, para celebrarmos a paixão do Senhor e a adoração da Santa Cruz. Então, estes momentos finais, porque depois o convite é precisamente a sairmos em silêncio, estes momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento nos façam acolher este mistério que vem de Deus, que se faz pão para ser alimento para todos. E, portanto, ao comungarmos, quando o fazemos eucaristicamente, ou até mesmo por desejo, que seja para sintonizarmos com Jesus, para que o nosso coração bata ao ritmo do coração de Jesus. E bate ao ritmo do coração de Jesus quando nós fizermos como Ele fez. Aquilo que fizerdes ao mais pequeno dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Louvado e adorado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Fruto do bem sagrado da Santa Maria. Bendito, louvado e adorado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Fruto do bem sagrado da Santa Maria. Bendito, louvado, adorado e desagravado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Fruto do bem sagrado da Santa Maria. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Peço-te,